O luto pode ser realmente paralisante? O cantor e compositor Luciano Cruz enfrentou o luto pela perda de uma filha e diz que sim, é possível passar por uma paralisia diante da perda. Como ele conseguiu ressignificar e recomeçar a sua história a partir deste momento de luto é o que você vai ver no programa de hoje, a partir de agora. Há esperança para continuar, há esperança para permanecer, há esperança para recomeçar a partir e após uma perda. É o que você vai ver ao longo de todo o programa de hoje, que eu recebo ele, Dr. Lucas Farnese. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado pelo convite, Thalita. Uma honra receber também Guilherme Fenelon, parceiro e amigo do nosso programa. Obrigado, Thalita, pelo convite. Estamos aí. E hoje, com esse tema que é tão importante a gente falar, eu estava até conversando um dia com a minha irmã, ela falou para mim, falou assim, ela entrou naqueles assuntos, aquelas coisas, né? De, depois que eu morrer, eu quero isso, depois que eu morrer, eu faço aquilo. Eu, pelo amor de Deus, não tenho um plano de vida para você poder me contar uma coisa. E ela começou a rir, eu também. E ela falou, gente, mas é a coisa mais natural do mundo. E especialmente para nós que já enfrentamos histórias familiares de perda, de dor, ela falou, gente, é uma coisa mais normal do mundo a gente poder conversar. E por que é tão difícil a gente falar sobre isso? É um assunto que ninguém gosta de falar de morte, né? A gente prefere fingir que ela não existe, né? Esse assunto aflitivo, a gente prefere usar o mecanismo da evitação, né? Vamos fingir que ela não existe, vamos evitar tocar nesse assunto, depois que morrer a gente resolve, depois a gente vê o que faz, mas não vamos preparar nada em vida, não. E como muitas às vezes gera problemas isso, né? Como gera problemas familiares essa postura de muitos pais, de muitos filhos, né? De muitas pessoas que não se organizam, né? Mas é um assunto desconfortável que às vezes as pessoas preferem evitar. Ajuda emocionalmente essa organização quando você conversa abertamente, quando você entende um pouco sobre isso, o que o outro pensa sobre isso, ajuda de alguma forma? Thalita, ajuda e ajuda muito, né? Com relação ao tema da perda, da morte, do luto, tem vários fatores que são importantes para a gente. Primeiro, nossa cultura ocidental ela é muito ruim com relação à ideia de conversar sobre esses temas. Uma cultura também muito ligada à questão do self, do ego, da ditadura da felicidade. Isso empurra para longe de nós a ideia de falar sobre esses temas com relação à finitude. Então, quando a gente revê esses princípios, amplia muito a possibilidade de a gente falar isso com uma abertura mais favorável. Então, é saudável falar sobre perda, sobre finitude, sobre um tempo que vai chegar, sobre espiritualidade, sobre o que eu creio. Existem condições dessa pós-vida, o que eu entendo a respeito disso, como é que eu posso antecipar essa ideia de uma espiritualidade saudável para dentro desse contexto. É válido conversar um pouco, não só dentro do processo, quando eu já estou dentro do adoecimento, mas é inevitável, como essa conversa informal que você trouxe ali, em algum momento, né, falar sobre isso e, inclusive, planejar algo sobre isso. Isso. É possível planejar, é possível você ter ali um plano funerário, é possível você ter ali alguma coisa já organizada, porque todo mundo sabe que a despesa é alta. Eu gostei do que você falou, porque eu virei para ela e falei assim, não, mas tá dando muito trabalho, eu tenho que morrer antes de você, porque isso vai me dar muito trabalho. Ela falou, não vou te dar trabalho nenhum, porque eu já vou deixar minhas coisas organizadas, as coisas pagas. Eu falei, gente, e tem tudo a ver com o que você falou, né? Às vezes, e fazer um plano de vida também. Porque às vezes não tem um plano nem para viver, imagina para morrer, né? Então isso nos ajuda a organizar um pouco a nossa vida, né? A gente sabe que aqui ela é momentânea mesmo, nós somos feitos para a eternidade. Em nome de Jesus, um dia todos nós vamos chegar lá e oro para que a gente chegue bem nisso, né? E uma coisa que eu queria sinalizar também sobre a questão do luto, embora ele seja um assunto que normalmente nos pega desprevenidos, né? Ter esse mínimo de organização facilita as coisas para os primeiros passos pós-luto, pós-perda. Eu lembro que quando a minha mãe morreu, saber onde que estavam os documentos, onde que acha uma coisa, abrir as gavetas dos nossos pais já é algo muito difícil para nós. Mas quando você tem minimamente uma noção, olha, um documento, você está aqui, você precisa disso, está aqui, funciona assim, se tem um plano funerário ou se não tem. Essas informações, embora naquele momento isso nada parece que faz sentido,
você vai vendo o quanto que isso facilita o lidar com o sangue quente ali das primeiras emoções pós uma notícia de perda. Sim, quanto mais facilitar, melhor, até porque no momento de um abalo emocional, o nosso cérebro não funciona direito, né? A gente não consegue tomar as decisões adequadamente, né? O nosso racional está muito misturado ali com o emocional, então você vai ter que procurar, né? Às vezes você nunca lidou com isso, né? Você não sabe aonde que vai, o que você pega, que documentação que precisa. É um prazo curto, né? Você tem que organizar um tanto de coisa para acontecer num período muito pequeno. Então, a gente tem que facilitar, a gente tem que pensar, a gente tem que conversar sobre isso sim. Né? Porque não é algo simples, né? Não é vai lá e as coisas acontecem, alguém vai pegar e vai fazer para você. Não é uma burocracia, tem toda uma burocracia por trás ali para que aquele momento aconteça. É muito burocrático e a gente tem que... São muitas as tomadas de decisão em um momento que a gente não está muito bem para tomar a decisão. A gente está nada bem, né, muitas vezes. Isso. E a história de hoje, ela é diferente do nosso assunto, que a gente está tratando aqui até o momento, porque ela é uma quebra de expectativas completa, que foi a do Luciano Cruz e a sua esposa, na expectativa da chegada de uma filha, que eles descobriram a perda. Vamos ver? Vamos conferir a história do Luciano? Minha esposa estava grávida, a gente estava no início do nosso casamento, e no 6º mês de gravidez, a minha filha veio a falecer. E já estava assim, com o quarto, tudo pronto, todo enxoval e tudo. E em meio a isso, eu simplesmente desabei juntamente a minha esposa. A gente perdeu as forças realmente. E eu não tive como dar prosseguimento em nada na minha vida, assim, realmente. Eu fui ao chão mesmo, assim. E de forma alguma eu nunca blasfemei contra Deus, nunca culpei Ele por isso e tudo. Eu só quis me dar esse tempo, eu quis me resguardar e viver o meu luto. E com isso eu parei tudo que eu estava fazendo com o falecimento dela. Algumas histórias, doutor Lucas, que acontece da pessoa realmente viver um período de paralisar, de parar o que está fazendo, de não conseguir trabalhar, de não conseguir produzir na área que está produzindo, fazer o que está fazendo. E tem alguns casos que acontece que a gente percebe o inverso. De, às vezes, a pessoa queria trabalhar muito mais, de querer produzir mais, para aquilo ali passar a ser o assunto. É comum esses dois quadros? Cada um tem um seu mecanismo de enfrentamento, né? Então, vai enfrentar a dor ali de uma forma, não consegue, né? Ele se abala ali e aquele abalo não permite que ele raciocine, que ele tenha ali compromete a vitalidade da pessoa, né? E a outra usa aquilo para esquecer, né? Usa aquilo ali para não pensar, e quanto mais ativo, né? Às vezes eu recebo pessoas ali que se eu parar, eu começo a pensar e eu começo a sofrer. Não que isso seja um mecanismo bom, né? Você está escondendo ali algo que não está legal, né? Mas é um mecanismo ali que a pessoa muitas vezes usa para lidar com essa situação. E normalmente quais são os principais sintomas? Quando você tem, Thalita, é claro que dessa ordem existem diferenças, tem aquelas perdas que você tem que a gente chama de perdas esperadas. Posteriores a um processo de idade, posteriores a um processo de um adoecimento prolongado, crônico. Então, são perdas que você espera, você vai estar tendo prognósticos sequenciais e aquilo vai culminar necessariamente num processo de perda. Então, você tem um tempo e uma habilidade de se preparar um pouco melhor. E tem as perdas trágicas, abruptas, que podem ocorrer de forma muito instantânea. E isso vai gerar necessariamente sintomas mais graves. Sintomas de negação, sintomas de surpresa, sintomas de raiva, sintomas de olhar para aquela situação e não saber mais como lidar com ela, de paralisia, e que exige sempre, quando a gente fala de luto, há um fator que ele é indiscutivelmente o mais importante, se chama tempo. Eu preciso de um tempo para poder gerenciar tudo isso que eu estou sentindo e percebendo. Claro que vai depender de uma pessoa para outra a reação disso, quanto mais preparado eu tiver com relação aos meus enfrentamentos. Existe isso não pode valer como regra, mas a gente estima que um luto normal dura em torno de 2 anos. Então, não é que tem luto mais curto ou mais longo, mas se demorar muito tempo, também é muito bom procurar ajuda. Existem hoje grupos que são extremamente funcionais para ajudar pessoas a lidar com perda. Pessoas que têm lutos muito prolongados, os grupos são muito bem-vindos. São grupos chamados grupos de suporte ao luto. Funcionam, têm uma eficiência extremamente saudável para algumas pessoas que realmente conseguem prolongar esse luto por mais tempo. E até porque, no caso como foi o do Luciano, ele ficou um tempo ali, né, nesse processo de
como ele disse, de paralisia, e também demora um tempo para você retomar a sua vida. Então, quanto mais a gente demora nesses processos, depois mais tempo a gente precisa para reorganizar também isso, né? Sim, quando você desorganiza qualquer ambiente emocional seu, você vai precisar, sim, de um tempo para poder gerenciar todo o retorno do seu processo. Outra coisa que é muito comum, como eu fiquei muito abalado nas minhas estruturas emocionais, pode ser que eu não queira voltar da mesma forma que eu tinha. Eu vou negociar com relação ao tempo de dedicação a alguma coisa, eu vou querer fazer algo diferente. Muda prioridades, né? Muda prioridade, aquilo que eu fazia não tem muito mais sentido, eu olho para aquilo. Sabe aquelas mudanças que eu já queria de alguma forma fazer, mas não tinha aquele impulso para fazer? Eventualmente, algumas situações externas de crise nos provocam esses processos de mudança e nos impulsionam para fazer aquilo que eu precisava de fazer com relação a mudanças. Não necessariamente todas vão ser boas, mas esses eventos externos muitas vezes nos provocam essas mudanças que acontecem na nossa própria vida. Que nem sempre precisa ser olhado de uma forma negativa, né? Ela pode ser para a gente até mesmo ter um olhar diferenciado para a nossa própria vida, né? Sim, para a gente se reorganizar, né? Ressignificar ali a nossa vida, a nossa existência, dar valor, né? Tirar essa ilusão da imortalidade que às vezes a gente tem, às vezes não dá valor para as coisas, para as situações, para os momentos da rotina, né? Os momentos do cotidiano, do dia a dia. A gente fica sempre esperando alguma coisa muito diferente para a gente ter prazer e esquece de ter prazer com aquela pessoa que a gente vê todo dia, com aquela situação que acontece toda hora. As coisas simples mesmo. Que a gente sente falta quando perde. Né? Então a gente não precisa esperar perder para a gente começar a viver bem aquela situação. Verdade. Vamos ver então quais foram os impactos realmente do luto na vida do Luciano. Um momento assim, muito marcante na minha vida foi quando a gente foi para o pré-natal e chegou, não se escutou o coração da criança. E aquele momento ali é algo assim que você perde o chão, você fala, você percebe logo que algo, né, é errado, se algo muito de ruim aconteceu, assim, pode ter acontecido. E aquele momento ali, não desejo para ninguém, lógico. E a gente foi para o hospital e chegando no hospital era uma mistura muito... Era uma mistura na qual tinham pessoas chegando com flores, porque era uma maternidade, então tinha pessoas chegando com flores para receber aqueles bebês, né, novos que estavam chegando, e eu estava chegando para retirar o meu filho, a minha filha, né, para ter o parto mesmo. Hora nenhuma eu culpei Deus, assim, não, acho que eu estava num momento muito forte, assim, no qual eu estava vivendo realmente o primeiro amor, estava no início do ministério e eu estava vivendo coisas muito boas na época. Os convites chegando, as notícias eram sempre notícias boas, sempre o telefone tocava para grandes notícias, assim, convites que realmente eu não acreditava na época, assim. Então eu estava, de certa maneira, foi um período que eu estava muito conectado com o Senhor, assim, e eu acredito também, né, com certeza, essa foi a minha maior força, assim, foi o que me fez ter essa força no momento, assim. De alguma forma, vocês percebem em consultório ou dados uma diferença entre o processo do luto para o homem e para a mulher ou não? O homem, geralmente, ele tenta ali ficar mais forte, ele fala menos, geralmente ele fala que não, tá tudo bem, né? Ele geralmente não se abre tanto, né? Ele não coloca tanto ali a forma como ele está sentindo. A mulher já é mais tranquila, para ela estar sofrendo ali não é sinônimo de fraqueza, ela está sofrendo mesmo, e ali ela se abre, ela chora, e o homem geralmente ele tenta mascarar mais, não que sofra menos, né? Mas ele às vezes mascara mais, muitas vezes acha que está melhor do que realmente está. Né? E a mulher não, a mulher geralmente, até no dia a dia, ela busca tratamento com mais facilidade, né? Para as questões mais simples do dia a dia, então tem essa diferença assim em cada um. Vamos ver como que o Luciano, ele se entende um bom motivo para viver. Eu me considero um bom motivo para viver, porque Deus me deu hoje a graça de continuar seguindo os caminhos dele, não o abandonei, porque eu acredito que o Senhor tem um propósito para a minha vida, para toda a minha família. O que eu digo para as pessoas, para quem talvez viveu algo parecido com o meu, não desista de forma alguma. Deus tem o propósito dele, Deus sabe de todas as coisas
E eu creio que num futuro próximo todos vamos saber qual o motivo pelo qual as coisas acontecem. Eu só sei que Deus é Deus, Ele é maior do que tudo, e é Ele que nos fortalece, é Ele que nos dá a vida, é Ele que nos sustenta. E cabe a Ele, coube a Ele, né, cumprir a sua vontade sobre a minha vida e da minha família. Mais uma vez eu só tenho a louvar ao Senhor, porque Ele é tremendo, Ele é maravilhoso, Ele é o nosso Senhor, é o nosso Deus, não tem palavras. Ele e a sua esposa viveram e estão vivendo, né, uma história de recomeço, não apenas ele agora profissionalmente, como músico, como cantor, compositor, mas também em relação à família, né, que aumentou, graças a Deus por isso. E eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre o luto nesse sentido, que às vezes algumas pessoas elas podem tentar reduzir o sofrimento do outro com pensamentos, frases, com às vezes diretas ou indiretas, né, nesse sentido, para tipo, mas era um bebê que se vocês nem conheciam. A gente vê frases como essa, ou às vezes a pessoa diante de um velório de alguém falando umas frases que não tem nada a ver com nada. Eu falo que sempre funciona quando você fala assim, eu não sei o que dizer, e depois que você fala que não sabe o que dizer, você não diz nada, você fica calado, dá sempre certo, sempre funciona. Porque quando você fala que não sabe o que dizer e na sequência você fala alguma coisa, normalmente vai dar errado, vai ser alguma coisa colocada. E, gente, não adianta. Um silêncio, um abraço, marca a pessoa, só da presença. Antes eu ficava assim, gente, como que a gente vai falar num velório? Depois de eu passar por várias experiências nesse sentido, eu aprendi o quanto que isso é importante, ter alguém lá. Você não precisa falar nada demais, não precisa fazer nada demais. E as pessoas vão lembrar, elas vão lembrar das coisas boas, mas também vão lembrar de frases muito ruins como essas. Então, como a gente pode ajudar alguém que está recomeçando depois de um processo de enfrentamento, de um luto? Sim. Muitas vezes a pessoa que fala isso, ela não tem a menor ideia do que ela está falando, né? E eu, até o Álvaro nascer, né? Até o meu filho nascer, eu tinha um pouco de dificuldade também de ter empatia com essas histórias de perda gestacional. Eu olhava assim e falava, faz outro, nem nasceu, não era, ainda mais quando eu era novinho, né? E a gente teve uma perda gestacional recentemente, né? A gente perdeu, estava com 8 semanas, e eu fechei a agenda do dia, não consegui trabalhar. Não consegui trabalhar, foi assim, foi terrível a notícia, foi parecido, fui fazer ultrassom, não tinha batimento. Né? Eu estava com 6 meses, o nosso estava mais novo, com 8 semanas. Né? Eu imagino se estivesse com 6 meses, se estivesse com 6 meses de idade, o vínculo maior que vai se criando ali, né? Naquele período, né? A expectativa, já está preparando, talvez já comprou alguma coisa, já está cheio de planos. Né? Então, assim, às vezes a gente não sabe o que a pessoa está passando, às vezes o que dói no outro não dói em você. Eu converso ali às vezes com a pessoa e falo, olha, às vezes você vai sofrer o que você sofre com a perda do teu pai, o outro vai sofrer com a fratura da perna do periquito dele lá, né? E a gente não minimiza, né? Porque não importa, não, mas você está sofrendo por causa disso, tá. Né? E objetivamente, né? Objetivamente a pessoa tá. Essa frase é ótima, né? Eu não sei o que dizer, e muitas vezes a gente não sabe o que dizer mesmo, né? Não tem o que dizer, né? Muitas vezes é o que ele colocou ali, que foi a nossa postura também, falou, olha, não entendo porquê, não sei o que aconteceu, não sei qual o propósito disso, mas a gente aceita, né? Porque a gente, pela nossa fé, a gente sabe que é a vontade de Deus, né? Que um dia a gente vai entender. Hoje não entendo, mas aceito e estamos bem e ficamos bem rapidamente. E se você for para pensar, as pessoas que a gente é mais grato, né? Eu sou grata por Antônio, por Joaquina. Essas pessoas, elas marcam a vida da gente e muitas vezes a gente nem lembra quais são as frases que elas nos disseram, que nos empoderaram, que animaram a gente, né? Mas a gente lembra que essas pessoas permaneceram, a gente lembra que elas se mantiveram conosco, mesmo nos vales, mesmo nas dificuldades, e a gente ama poder celebrar as conquistas com elas hoje, passadas as tempestades também, né? Thalita, não tem uma regra, a gente não vai imaginar que tem uma regra e como que eu vou fazer para lidar no processo de sofrimento do outro. Mas você deu uma dica muito preciosa, muito preciosa. Quando eu realmente não tenho alguma coisa que eu posso dizer, não diga nada de verdade. A sua presença nunca vai ser esquecida, o seu abraço, o seu acolhimento nunca vai ser esquecido. E o que geralmente é muito esquecido é a continuidade desse afeto.
Então a pessoa ali vai dar um suporte durante um processo de luto e depois sumiu, nunca mais vai ver. Imagina daqui uma semana que você estava passando pelo processo, quem está enlutado está continuando no seu luto. Aí você recebe o telefonema de alguém que você aprecia, que você tem ali um carinho, um afeto. Aqui, vamos tomar um café? Como é que você está a sua agenda? Vamos tomar um café? E você vai te reunir para poder ter ali um momento tranquilo, ameno, vai oferecer para essa pessoa simplesmente sua companhia. Mais nada. Se quiser tocar no assunto, toca. Se não quiser tocar no assunto, não fale nada. Mas essa continuidade, que é o valor da amizade, que é o valor desse companheirismo, desse afeto, que se perpetua nos momentos que existe dor, nos momentos que existe alegria, com relação a essa continuidade. E o que ele trouxe de tão importante foi uma espiritualidade que ele estava construindo, que deu para ele todo um suporte, uma condição emocional para lidar aquilo de uma outra forma. Eu não tenho a explicação, eu não tenho hoje um motivo, eu não sei porquê, mas eu sei quem é o Deus que eu sirvo. Eu sei. Então, de alguma forma, isso pode me ajudar muito no meu processo de compreender o que eu estou vivendo agora. Eu não tenho uma explicação razoável para isso, mas eu entendo que em algum momento, um dia, eu vou saber. Uma coisa que eu gosto muito também de pensar sobre a história do Luciano é a questão do recomeço. Porque às vezes a gente pensa assim, nossa, mas naquele momento ele falou que ele estava numa fase boa profissionalmente, né, na carreira dele, no trabalho dele como compositor, como cantor. E aí você pensa, você fica, vive um luto eterno pelo seu melhor momento. E passa até o luto de quem você perdeu, mas depois vem uma vergonha de tipo, ah, não, aquele momento passou, aquela fase passou. E, gente, a vida é tão dinâmica. Hoje eu estava meditando sobre um devocional falando sobre a gente sobe a montanha, mas a gente tem que descer a montanha. Se você ficar lá no Pico Everest lá a vida inteira, você vai morrer de frio, vai morrer congelado, o coração vai parar e não vai dar bom, você vai morrer. E assim acontece com a gente tem que descer a montanha, a vida segue, você está no melhor momento, ele vai passar. Eu quero te dar essa notícia. Ah, Thalita, eu vou começar a ter uma ansiedade agora porque esse momento é tão bom, eu estou com dinheiro, eu estou com isso, eu estou com aquilo, eu estou top. Filho, não precisa ficar ansioso, né? Porque nada nos sobrevém que não seja algo que vai cooperar para o nosso bem. Então, você vai passar por isso, você vai aprender a viver com muito, você vai aprender a viver com pouco, você vai viver com mais do que o muito que você já teve. É assim, a vida é dinâmica. Isso quer dizer que a gente está vivo, né? Sim, aquele que está de pé, cuide para que não caia, né? Então, o sofrimento, a dor, ela perdeu muito o sentido nessa geração e gerações passadas, né? Mas se a gente observar, né, a gente cresce, a gente sai do caminho com desconforto, né? Se fosse um pleno prazer estar sentado aqui, eu não ia levantar daqui nunca mais. Né? Se aqui fosse o maior prazer da minha vida, né? Se eu começasse a incomodar, eu tivesse que começar a me movimentar, não sentisse fome, não sentisse vontade de ir embora, eu ia ficar sentado aqui. Né? Eu não ia querer outra coisa para a minha vida além de ficar aqui. Então a gente tem que se mover, a gente tem que passar por provações. Né? Eu venci essa, vamos provar aqui, vamos me fortalecer nessa área. Esse é o objetivo, a gente tem que ter uma visão de eternidade, né? Que a gente pode até não entender o sentido dessa aprovação do momento. A gente sabe que não é à toa, a gente sabe que não é em vão, que não é... Às vezes a gente fica procurando o que eu fiz de errado, que condenação que eu estou recebendo. Às vezes é simplesmente para te impulsionar, às vezes é simplesmente para te alavancar, para trabalhar outras áreas que não estavam trabalhadas ainda. Amém. Hoje a gente vai encerrar o programa de uma forma diferente, porque a gente vai encerrar com música. A música Pedro, que foi composta pelo Luciano Cruz. E, gente, todas as palavras da letra, ele usa a letra P. Ele começa com a letra P. Eu já escutei várias vezes, você vai ouvir a partir de agora. Que Deus te abençoe e até o próximo programa, se Deus quiser. Pedro perguntava por que precisava passar por provas, porque padecia praticar perdão pelas pessoas. Precisou partir para pôr o pão no prato da prole. Percorreu por pedra, pó, poeira e pôs o pé na proa. Pedro partiu para perto, pegou poucos pertences. Pela primeira prece
poucas palavras, partiu pro porto e pro portão. Pedro partiu pro presente, porém preso pelo passado. Pôs o plano em prática e passou a pregar para o povo. Pagou o preço, porém precisou perder paixões, poses e posses, prata, peso e poder, pra poder perceber. Perto do Pai é plena paz, perto do Pai é plena paz. De pobre pecador pra Pedro, pescador dos pobres.